Fala galera, eu sou Luiz Fernando Filho e está começando o Almanaque das Copas, sempre contando grandes histórias da maior competição de futebol do planeta, a Copa do Mundo. E o assunto de hoje vai ser a incrível campanha da seleção de Portugal na Copa do Mundo de 2006. Vamos nessa? Bom, Portugal nunca foi um país tradicional na Copa do Mundo. A melhor colocação da seleção foi em 1966, onde terminou em um honroso terceiro lugar, vencendo 5 partidas e perdendo apenas uma contra aquela que seria a campeã mundial naquele ano, a Inglaterra. Eusébio, o lendário jogador português, foi o grande destaque não só dos lusitanos, mas da competição, anotando 9 gols. Em 66 havia sido a primeira participação dos portugueses na maior competição de futebol do planeta. Feito esse que se repetiu apenas em 1986, 20 anos depois. Longe, entretanto, da grande campanha de 20 anos antes. Portugal foi eliminado logo na primeira fase, perdendo para Marrocos e Polônia e vencendo apenas a Inglaterra. E aí um novo hiato, 16 anos depois, em 2002, a seleção portuguesa voltava à Copa. Havia ficado de fora de 90, 94 e 98. Novamente, uma fraca campanha tirou a equipe da competição logo na primeira fase. Foi aí que a história portuguesa mudou no torneio, a começar pela contratação do treinador, Luiz Felipe Scolari, campeão do mundo pelo Brasil em 2002 na Copa da Coreia e do Japão, que seguiria para a Europa em busca de consolidar os lusos como uma nova força na competição. Assim como a geração de 1986, tivemos uma prévia na Eurocopa do que poderia ser esse time. Se na Euro de 1984 os portugueses alcançaram as semifinais perdendo para a França e, inclusive, isso gerou uma frustração em 86 pelo fato do time ter sido eliminado logo na primeira fase do torneio, em 2004 eles conseguiram na Euro o grande feito de disputar a final da competição contra a surpreendente Grécia, chocando todo o planeta. Entretanto, os gregos venceram os portugueses que estavam jogando em casa, mas o trabalho de Filipão se firmava com um grande potencial aí para a Copa de 2006 e diferente do que aconteceu em 86, que Portugal jogou muito bem a Euro de 84, mas não conseguiu repetir o bom desempenho na Copa do Mundo de 86. Nesse caso aí, em 2006, Portugal foi muito bem. Mesclando experiência com juventude, o elenco de 2006 contava com veteranos como Figo e Rui Costa, e também ascendentes aí como Cristiano Ronaldo somente, e outros jogadores, Miguel, Thiago, etc. Inclusive, a primeira convocação de Cristiano Ronaldo para a seleção portuguesa foi com Luiz Felipe Scolari, em agosto de 2003. Foi o ano que ele saiu do Sporting para fazer a sua grande carreira aí na Europa, começando pela equipe do Manchester United. E claro, quando se fala de Filipão, tem que ter alguma polêmica no meio, Se em 2002 foi com o baixinho Romário e a não convocação para a Copa do Mundo, com os portugueses foi a vez do goleiro Vitor Bahia ter esse embate aí com o treinador. O goleiro foi campeão europeu em 2003 com o Porto e Filipão preteriu o jogador para convocar bastante, e fazer com que o goleiro Ricardo fosse o goleiro aí principal da seleção portuguesa. Nas eliminatórias, Portugal se classificou com tranquilidade, foram 7 pontos a mais que o segundo colocado do grupo, a Eslováquia, e ao todo a equipe teve 9 vitórias e 3 empates. E aí em dezembro de 2005 aconteceu o sorteio dos grupos da Copa e Portugal ficou no grupo D, junto com México, Irã e Angola. Um fato curioso é que essa seria a primeira vez que os portugueses iriam enfrentar os mexicanos em qualquer competição, seja amistoso, Copa do Mundo, nunca tinham enfrentado os mexicanos. Além disso, tinha o Irã e a Angola, um grupo razoavelmente fácil. E a estreia aconteceu no dia 11 de junho contra a Angola e o atacante Pedro Pauleta anotou o primeiro gol dos portugueses na competição. Já a segunda partida aconteceu 6 dias depois, no dia 17 de junho,
contra o Irã. Essa era a chance de Portugal ficar tranquilo no grupo. E eles fizeram justamente isso. Venceram por 2-0, com gols de Deco e Cristiano Ronaldo. Inclusive, esse foi o primeiro gol de Cristiano Ronaldo em Copas. E o triunfo garantiu a classificação para as oitavas de final. A última partida da primeira fase foi contra o México e Filipão aproveitou essa oportunidade, curiosamente, assim como 2002, para poupar vários titulares e mesclar um pouco o time. A vitória mesmo assim aconteceu por 2-1 com gols de Maniche e de Simão. E aí veio as oitavas de final, um jogo que ficou marcado não pelo futebol, mas pela excessiva violência. Só no primeiro tempo foram 5 cartões amarelos e uma lesão que tirou Cristiano Ronaldo da partida logo aos 34 minutos do primeiro tempo, por causa de uma solada do Boularouz, zagueiro da Holanda. Detalhe curioso é que o holandês só tomou um cartão amarelo nessa jogada. Ao todo foram 16 cartões amarelos e 4 vermelhos. Pelo lado português, Francisco Costa e Deco foram expulsos. E na Holanda, além do Boularouz, que terminou sendo expulso dessa partida, também foi eliminado do jogo aí, né, com cartão vermelho, o Giovanni von Bronckhorst. Bom, não só de porrada teve esse jogo, né, também teve gol. E o gol português foi anotado por Maniche aos 23 do primeiro tempo. E a partida ganhou o justo, porém lamentável nome de Batalha de Nuremberg. O Filipão resumiu bem o que foi essa partida, né? Numa entrevista ele disse: foi uma vitória de heróis que merecem ser lembrados para sempre. O jogo teve a minha cara, a cara da superação. Foi um jogo de Libertadores. Nas quartas, Filipão encontrava o mesmo adversário de 2002, a Inglaterra. Os britânicos também foram adversários dos portugueses na Euro de 2004 e em ambos os cenários, assim como em 2006, os inventores do futebol saíram derrotados. Sem vários jogadores por causa da famigerada Batalha de Nuremberg, Filipão fez diversas modificações no time. E com a Inglaterra conseguindo segurar bem os talentosos Cristiano Ronaldo e Figo, o resultado no tempo normal terminou sendo 0-0. A partida foi para os pênaltis e Simão, Postiga e Cristiano Ronaldo converteram para Portugal. Mas o grande destaque foi o goleiro Ricardo, goleiro bancado por Filipão no lugar de Vitor Bahia, que defendeu as cobranças de Lampard, Gerrard e Carragher. Foi inclusive a primeira vez na história da competição que um goleiro defendeu 3 cobranças de pênalti. O resultado final foi 3-1, com Hargreaves sendo o único que converteu a cobrança pelo lado inglês. Aí veio a semifinal. Portugal enfrentaria a França, com ainda remanescentes do título de 98. Barthez, Thuram, Galaz, Abidal, Sagnol, Makelele, Vieira, Ribéry, Zidane, Maludá, Henry. Era um grande time, né? E o retrospecto não era favorável para os lusos historicamente. Em 21 partidas disputadas em várias competições, a França havia vencido Portugal 15 vezes contra apenas 5 vitórias dos portugueses e um empate. E aí não deu outra, né? França venceu Portugal por 1-0 com o gol de Zidane de pênalti, sendo essa, inclusive, a primeira derrota de Filipão em Copas, encerrando uma invencibilidade que já durava 12 jogos. Portugal, que havia sofrido contra a Grécia 2 anos antes, voltaria a sofrer dessa vez na Copa do Mundo. Uma tradição, para quem conhece Luiz Felipe Scolari, é de culpar os árbitros por derrotas. Dessa vez foi o Jorge Larrionda, o uruguaio. E aí, sem a mesma empolgação, após a sofrida derrota para os franceses, Portugal encarou a Alemanha sem Figo, e o resultado foi uma derrota por 3-1. Portugal encerrava então sua trajetória em 2006 de maneira surpreendente e bem sucedida, tendo sido essa a segunda melhor colocação do país na competição, um feito que está sendo mantido até hoje. No time dos melhores da Copa, Ricardo Carvalho, Maniche e Figo foram escolhidos. Portugal foi recebido com muita festa em Lisboa e Figo então se despediu da seleção. Será que ainda dá para sonhar com um inédito campeonato mundial? Esse foi o Almanac das Copas e você pode acompanhar o conteúdo no formato podcast e também no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Filho, muito obrigado e até a próxima.